Olá, amigos do Câmara Esportiva. Estamos com mais um bloco de qualidade de vida e saúde. Hoje nós estamos aqui no CCI, Centro de Convivência do Idoso, e vamos falar sobre dança cigana. O significado da música e dança cigana no Brasil tem muitas influências. A influência oriental, indiana, árabe, egípcia, grega, húngara e espanhola. Utilizam-se vários elementos como lenços, leques, pandeiros. A dança cigana, em sua essência, não possui coreografia. O bailar cigano é despertado dentro de cada pessoa. Está aqui ao meu lado a Celina Sobral. Ela é professora de dança cigana, voluntária aqui do CCI. Tudo bem, Celina? Tudo bem, e você? Tudo muito bem. Pois é, gostaria que você falasse um pouquinho da história, né, da dança cigana, da cultura cigana. Acho que tem muita coisa legal, muita curiosidade e gostaria que você começasse por aí. Tá certo. Bom, primeiramente, é bem interessante que se deixe a colocação aqui de que eu me interessei pela cultura cigana desde criança. Eu não sou cigana. E eu sempre procurava ler, estudar, pesquisar, porque mexia, a energia cigana é uma coisa muito forte e mexe realmente com a gente. Então, depois de um tempo, eu procurei fazer um curso de dança cigana e a gente esbanja a energia, realmente se solta como aquela cigana interior que tem dentro da gente que gosta dessas coisas mesmo. Então, e nessa época que eu fiz o curso, nós fomos atrás de um pouquinho da história e descobrimos que os ciganos, o grupo cigano, é dividido em 3 principais etnias, que um deles é o Calon, que é o que mais tem no Brasil. Os ciganos, na sua maioria aqui no Brasil, são desse grupo, o Calon. E foi nele, através desse grupo, desses ciganos, que se sobressaiu a dança cigana feminina, a cigana como dançarina. Os outros grupos, que um é o Sinti, é mais lá para a Itália, não tem nada aqui no Brasil deles, e o outro são ciganos Rum. O cigano Rum são aqueles considerados verdadeiros ciganos, são aqueles sérios. A maioria dos pesquisadores falam e vão atrás do cigano Rum. É um grupo, vamos dizer assim, muito importante, e eles também são divididos, esses 3 principais grupos, são divididos em outros grupos. Os ciganos são considerados nômades, né, que não param em lugar nenhum, e a dança cigana, ela é praticada mesmo assim em todos os locais que se apresentam? É um ritual, vamos dizer assim, entre aspas, é alguma coisa que o cigano e a cigana principalmente gosta muito. A música, por quê? Porque a vida deles é baseada na alegria, na energia. Então, desde pequenos, os ciganos, tanto as crianças como o adulto, eles se vestem com roupas iguais, parecidas. A saia longa da cigana, muito colorida, muito enfeitada, muita joia, né? Muita bijuteria, muito véu. Coisas que fazem barulho para chamar a atenção. Então, se eu te disser assim, ó, começou por tal ou tal situação, tal ou tal época, fica meio no ar. Mas sabe-se que os ciganos, esses foram grupos assim que começaram fugindo da Índia. Eles eram guerreiros que foram expulsos da Índia pelos seus comandantes. Então, por isso disse que os ciganos são nômades. Eles começaram a ir cada hora para um canto. E tem, no mundo inteiro tem cigano. Hoje espalhados pelo mundo inteiro, como você disse. Aqui no Brasil, qual etnia que tem uma prevalência maior? É realmente o Calon, que existe muitos ciganos na Paraíba, existem ciganos em Juiz de Fora, em Minas Gerais, existe em São Paulo, em Florianópolis também tem bastante, Santa Catarina tem bastante ciganos. E em Santo André existe um museu de história e cultura cigana, onde eles passam história da dança, da própria cultura, dessas etnias todas. É bem interessante conhecer. E nós estamos aqui no Centro de Convivência do Idoso. Vocês estão vendo as imagens, né, de muitas idosas. E como todo centro de idoso,
a prevalência é muito feminina. E eu queria te perguntar se os ciganos, os homens, também têm esse hábito de dança. A dança é sempre individual ou tem dança de casal? Porque você fala em dança cigana, geralmente você vê as mulheres, né, com aquelas saias coloridas, como você disse. E qual que é a vestimenta do homem? E tem dança de casal? É diferente da dança individual? É bem diferente, sim. A dança cigana, ela precisa de uma saia muito ampla, que tem no mínimo 7 metros de diâmetro, né, por conta dos movimentos. E o significado de mexer com a saia também, sempre limpeza de energia. O homem, geralmente, ele usa um colete, às vezes um chapéu, também muita joia, que nem a mulher. Usa um lenço na cabeça e na cintura. As roupas deles, geralmente, são largas, não são roupas agarradas. E bota, apesar de que a cigana, ela dança descalça, né? Ela gosta de dançar descalça porque o cigano é muito terra. E os ciganos, eles homenageiam os 4 elementos da natureza, que é o fogo, a água, a terra e o ar. Por isso existe também a dança em volta da fogueira. E aquelas salamantras, né, de fogo, elas fazem como se fosse um ritual de falar com a cigana que está em volta para dar intuição, para dizer coisas para cura, para melhoria da vida do ser humano, do grupo, do clã que está ali. Então é bem interessante. E eles dançam também com véu, com pandeiro, com rosa, com tochas, com fitas, com chale, lenço, com espada, com punhal. E todos eles têm um significado. O pandeiro, quando faz aquele movimento, ele está limpando a energia, está limpando o ar em volta. O punhal ou a espada está cortando sempre a energia negativa, em busca do que é positivo, em busca do que acresce para a melhoria da vida do cigano e de todo mundo que hoje em dia curte essa energia. Pelo que eu estou vendo, é sempre baseado em energias, né? Como você falou, os 4 elementos. Mas isso é uma coisa assim combinada? Por exemplo, tem um grupo de ciganos aqui. Olha, hoje nós vamos homenagear a água. Aí tem uma dança específica ou não? Não, não é assim. Inclusive você perguntou da dança individual e a dança do casal. Existe a dança individual, quando a cigana está ali no clã, no meio. E mesmo na própria dança de grupo, às vezes vem eu faço isso nas minhas aulas, colocar uma cigana no meio para dançar sozinha, depois trocar com outra. E o cigano, ele dança também com a cigana, muito olho no olho. Aquela troca mesmo de energia para centralizar, para alinhar os chakras. E é uma sensualidade à flor da pele. É sempre a mostra de mexer com a sensualidade, com a alegria, com a vida. E você falou que a dança, a música no caso, né? Vamos falar um pouquinho da música. Geralmente tem muito instrumento, o principal é o violino. E também são músicas cantadas, né? Cantada e só tocada. Eles adoram o violino, o violão também, mas mais ainda o violino. Eles têm uma tendência, os antigos ciganos, a dança e a música húngara. Hoje está muito presa à espanhola e ao flamenco na dança. E a dança é um motivo de comemoração de alguma coisa? Em festas? É só nessas ocasiões que existe a dança cigana? Não, a dança cigana existe em todas as ocasiões. Para eles, tudo é comemoração. Inclusive, de uma forma especial, a morte também é comemorada com festa. O casamento é 3 dias de festa. Para tudo, o cigano dança e canta. Bom, com certeza é um povo muito alegre, né? Porque a dança e a música é tudo. E eu gostaria que você falasse, você já me disse, né, da autoestima. Quais outros benefícios que a dança cigana traz para a saúde, principalmente, né, nessa faixa etária, os idosos geralmente têm uma baixa autoestima, né? Estou ficando velha, acabou a vida. E a dança cigana faz isso se erguer de novo. Se ergue, mexe muito com a autoestima. A dança cigana te dá postura, te dá valorização como mulher, como ser humano, faz você enxergar que você tem os seus valores.
entendeu? Mexe muito com a postura assim e chega até a mexer com calorias e perder energia com um pouco, né, de insistência mais de aulas, que o ideal é uma aula por semana, no máximo 2, mesmo por conta de idade, que não se prevalece a idade, mas a canseira do próprio corpo físico. Então não é bom que se exagere em nada, porque aí já vem a perda do equilíbrio. E como tem os instrumentos, às vezes força, né? Muito leque, que mexe muito com a mão, e a dança da espada, do punhal é um pouco mais, mexe, exige um pouco mais do corpo. Mas os benefícios são tudo, praticamente tudo, podemos dizer que tudo, por conta dessa centralização mesmo do chakra e de mexer com a autoestima. Celina, existe alguma contraindicação? Você estava falando que o ideal nessa faixa etária seria uma vez por semana. Se for um pouquinho mais jovem, né, poderia ser umas 2 vezes por semana. Tem alguma contraindicação nessa dança? Faz-se ensaios até todo dia, depende realmente de como a pessoa estiver fisicamente. Para a terceira idade, o ideal é uma, no máximo 2 aulas por semana. A contraindicação é sempre tomar cuidado com coluna, as pessoas que estão recém-operadas, que têm realmente problema de coluna, às vezes de pressão alta, porque a gente mexe com a respiração. Então não é bem uma contraindicação, teria que ser um movimento bem lento e tem que ter a responsabilidade do professor ou da professora que está ministrando a aula. Deve ter o conhecimento, né? Que aquela aluna tem algum probleminha, seria o ideal. Tanto que a gente pede o atestado médico para fazer a aula, né? Por conta, realmente, aqui por ser o CRI, né? Com foco, com objetivo de terceira idade. Que se chama melhor idade, né? Sim, a melhor qualidade de vida também, né? Bom, tem alguma curiosidade mais que você gostaria de falar? Eu acho que para os nossos telespectadores ficou muito bem claro, né, sobre a dança cigana. Acho que ficaríamos aqui horas falando. É uma delícia. Né? Eu gostaria de relembrar que o dia 8 de abril é o Dia Internacional do Cigano, que passou a ser considerado lá nos Estados Unidos, que também tem muitos ciganos, que foi quando eles fizeram o hino cigano e a bandeira cigana. Então foi no dia 8 de abril, se eu não me engano, de 1971. E no dia 23 e 24 de maio, comemora-se, homenageia-se Santa Sara Kali, que é a protetora dos ciganos, poderosa, tem toda uma história também, que fica para uma próxima oportunidade. É isso aí, né? Tá próximo nessas datas especiais, está bem próximo. Bom, eu agradeço os seus esclarecimentos, viu? E parabéns pela iniciativa, né? Um trabalho voluntário que faz tanto bem para a população aqui da nossa cidade. Parabéns. Eu que agradeço e sempre que precisar estamos aí, não só para apresentações, como para conversar e para divulgar, sim, a cultura cigana, que faz parte da história, que é interessante e que eu acho que devia até ser mais estudado e comentado, até mesmo em escolas e em eventos. Obrigada. Com certeza, obrigada a você. Estou aqui com o Jaime Cardoso, ele é cigano. Tudo bem, Jaime? Tudo bem? Tudo bem. Nós estávamos conversando aqui, a professora Celina já disse, né, que existem 3 etnias de ciganos. Qual etnia que é a sua? Eu represento a etnia Calon, tá? Que é vindo da Espanha e Portugal, tá? Os Rons, que o Brasil é composto com 3 etnias: os Rons, os Sintes e os Calon. Tá? Os Rons, leste europeu, os Sintes mais derivados da Espanha e os Calon que vêm de Portugal e Espanha. E a entrada dos Calon aqui no Brasil já dita desde as caravelas, que partiram desde 1540, a entrada de João Torres aqui no Brasil. João Torres foi o primeiro cigano aqui. O primeiro cigano a entrada no Brasil.
E você estava dizendo que aqui no Brasil prevalece a etnia Calon. Em quantidade, sim. Tá? Embora a representatividade dos Rons seja grande também, tá? Mas em questão de números de acampamento, os Calon estão numa quantidade hoje estimada. Embora o IBGE e os órgãos competentes que façam esse levantamento estimam aproximadamente em torno de 800 mil ciganos, né, de etnia Calon. Né? Espalhados pelo Brasil. Espalhados pelo Brasil inteiro. Puxa, bastante, né? Nós temos ciganos desde o norte a sul, tá? Desde de Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, com representatividade mesmo de todos os estados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da cultura, né? Parece uma cultura rica, né? São principalmente a dança, né? Que a gente observa, são muito ligados à natureza, aos 4 elementos da natureza. Fala um pouquinho da cultura, né? Como é que surgiu os ciganos, da sua etnia no caso? Os ciganos em si não tem data. Tá? Já é datado há milênios. Tá? Ela sofre influência desde o Egito, a Índia, tá? E espalhado ao mundo todo. Tá? O segmento, cada um deles tem uma sua propriedade. A própria vestimenta indiana. São diferentes. Alguns ainda mantêm o mesmo vestimenta, as mesmas tradições. E conforme essas mudanças de lugares, existem adaptações. E aqui no Brasil, diferente, sofreu adaptação. Hoje em dia, aqui no Brasil, não se cultua tanto as músicas ciganas. Tá? Usa muito o sertanejo. Você vai dentro do acampamento, estão utilizando o sertanejo a todo canto. Né? Eu acho que tem influências do local onde eles permanecem. Exatamente. Tá? Então, os ciganos dizem que a entrada dele em determinados municípios, até para você ser bem visto, primeiro ele analisa a situação, o que compõe aquele município, na questão da religiosidade. Se é composto mais evangélico, de protestante, do cristianismo, porque ele se torna ser isso, até para ser aceito dentro da comunidade. Tá? Então, hoje um cigano, ele tem, a religião dele desde o evangelho, tá? Até o cristianismo, não tem isso aí narrado. Tá? Até a religião local acho que influencia. Com certeza, até para você poder ser aceito dentro daquela comunidade. E sempre ouvimos falar, né, da parte de discriminação, os ciganos antigamente, né? Eram discriminados. Como que você vê isso hoje? Existe ainda essa discriminação da chegada dos ciganos nos locais? Não mudou nada. Ainda são discriminados? O cigano, ele está na margem da invisibilidade. Aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A CEPIR faz um trabalho fantástico através dos povos afrodescendentes. Ditam a questão das etnias, da questão do racismo, da intolerância, da perseguição, esse tipo de coisa. Mas nós aqui mesmo hoje somos perseguidos. Tá? Exemplo disso você pode ver. A França colocou os ciganos, todos os franceses para fora. Hoje. Tá? A Croácia está tendo problemas sérios. São os Rons que estão sofrendo que nem sofreram no Holocausto. Tá? Não mudou nada. A discriminação está aí, ninguém tem terra, ninguém é aceito na comunidade, não consegue trabalhar. Tá? Um acampamento cigano hoje, ele envolve em torno de 90% de analfabeto, desde criança aos avós. Falavam que os ciganos nem identidade tinham, né? Assim, documentos. Hoje em dia ainda é assim? Existe problema até para enterrar alguns ciganos, tá? Porque se ele não tem documento, tá? Vai ter que levar para o DEIC, levar para um órgão competente para levantar quem é aquele indivíduo. Senão ele vai ser enterrado como indigente. Essa discriminação é mais por parte dos órgãos governamentais, da própria população?
eu vejo isso daí num contexto geral, tá? Até na questão de ditos populares ou de determinados tabus, que recentemente, a questão de 4 anos atrás, algumas verbetes do dicionário era dito que cigano era marginal, pessoas ladrão. Quer dizer, você ia pegar uma referência no dicionário o que era cigano, tá? A expressão que estava sendo colocada é que não passava de um marginal, um vagabundo. É uma etnia. Tá? Então, houve uma maior batalha para que isso fosse derrubado. E eu não estou falando de um processo de 20 anos atrás, eu estou falando de um processo de 4 anos atrás. Tá? Hoje, a batalha de inclusão social, esse trabalho que está sendo feito, é o que está abrindo porta para a comunidade saber que não existe esse preconceito, não tem necessidade desse preconceito, tá? Que é um povo aberto também. Aqui em Guarulhos existem comunidades ciganas? Existem 2 acampamentos grandes ciganos, tá? Um em Bom Sucesso e a outra fica ao entorno, tá? No nomandismo, tá? Mas o fixo que eu trabalho, inclusive esse específico, tá? Fica atrás do Shopping Bom Sucesso. Puxa, bom saber. São quantos ciganos mais ou menos? Você tem noção? Ali está em torno de 40 famílias, tá? E chega ao ponto de estar 60, porque Guarulhos, graças a um trabalho de boa vontade de alguns, abriram a porta na questão da saúde, o atendimento à saúde. Então, de certa forma, vem uma certa imigração. Um sai para dar espaço para o outro poder se tratar, coisa que outros municípios não têm isso daí, entendeu? Guarulhos hoje é referência nacional, tá? Na questão de trabalhos sociais voltado na questão cigana. Está aqui ao meu lado a Rosilda dos Santos Mesquita e o Roberto Januário, que para variar é a minoria, né? Os homens não querem nada com nada. Está aqui o seu Roberto. Tudo bem, seu Roberto? Tudo muito bem. Com a dança cigana, maravilhosamente bem. Olha, ele está no meio de um monte de mulher aqui dançando, suando a camisa literalmente. Fala um pouquinho do que o senhor, desse bem-estar, né, que o senhor sente com a dança cigana. Pois é, tem 18 meses que eu estou com a dança cigana. Eu iniciei em São Paulo, né, na Casa de Cultura, na Freguesia do Ó. E achei a coisa tão maravilhosa, porque eu vinha de uma reabilitação de saúde, né, um problema grave, de uma nefropatia grave, insuficiência renal, e estava todo destrambelhado. E eu descobri na dança cigana uma terapia, faz bem para o físico, para o mental, para o espiritual, a autoestima se eleva. E ao longo dessa prática, a grande maioria é mulher, e a gente ouviu o depoimento, né? O pessoal fala, puxa vida, mudou a minha vida, melhorou e tal. E eu entrei nessa, e não saio mais, eu faço 4 aulas por semana. Nossa, 4 aulas. 2 aqui, 2 em São Paulo. E aos sábados os bailes, todo sábado tem baile, tem festa cigana, tem bastante eventos, né? E de maneira que a minha reabilitação foi ótima. Inclusive ontem recebi nota 10 de labirintite. Eu fui para o Hospital das Clínicas fazer meu teste, falou, senhor não tem nem labirintite mais. Quer dizer, redução de medicamento, isso é muito bom, né? E a gente ouve muito depoimento, principalmente das meninas, gente com depressão, triste. E a dança cigana é a dança de alegria e de liberdade. Para dançar não precisa nem de um parceiro, na realidade. O que a gente demonstrou aqui é um dos estilos, que é a dança de casal, né? Mas tem as danças individuais, tem solo, tem de grupo de mulheres, né? Então ela tem a liberdade de fazer o movimento, né? E aqui se dança alegria e liberdade. Por isso essa autoestima, essa alegria enorme. E eu sou muito feliz porque sou o precursor de insistir para as meninas virem para a dança cigana, né? Começamos com 3 alunas, hoje tem mais de 40. Mas isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? É isso aí, a Rosilda está me falando no cantinho do ouvido aqui, né? É alegria. É reviver,
Eu, pra mim, me considero uma de 20, porque eu danço até... Conta um pouquinho da sua história. Você falou que está fazendo há quanto tempo? Eu tô há 8 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses, mas assim, pra mim parece que eu já conhecia há anos. Sabe aquela coisa que te pega, que te entra e eu me A senhora também parece que estava com um probleminha de saúde e melhorou tudo. eu tinha saúde, toda via fazendo fisioterapia do ombro, pé, sabe assim, não saía. Hoje eu não tenho nada de ombro, nem de pé, nem de cabeça. Eu quero é viver. A gente leva ela e a turminha para as festas, para os bailes, tem que tirar a pilha delas para poder pôr no carro e ir embora, porque elas... Você chama uma para o carro, quando você vê a outra correu para o salão. E fica aquele pega-pega danado, porque isso é muito gostoso. Na realidade, isso está no sangue. E elas descobriram que isso faz muito bem a elas, né? E eu fico muito feliz de estar incentivando, de estar fazendo isso, de estar crescendo. A nossa professora Sara também tem uma paciência enorme, a professora Celina. Então, a gente procura agregar alguns costumes da cultura cigana para as alunas. Por exemplo, sempre de cabeça erguida, nada de ficar olhando para o chão. Cigana é poderosa, não é? Está sempre rindo, poderosa, e bate a saia para lá, e bate a saia para cá. Só gastando roupas muito bonitas. Olha só, o astral aqui tá ótimo. Parabéns para vocês. Continuem por 10, 20, 30 anos aqui com a dança cigana. Encerramos mais um bloco de qualidade de vida e saúde. Falamos hoje sobre dança cigana e até a próxima.